Bom dia, bom dia. Bom dia, Leozinha. Bom dia, Tereza. Bom dia, outra Tereza. Bom dia, Miss Tancini. Desculpa se eu não sei seu nome completo. Estão me ouvindo bem? Hoje eu vou fazer um teste de transmitir. Oi, Tina. De transmitir sem usar microfonezinho. Esse microfonezinho que na verdade é um fone de ouvido, né? Aqueles fones que tem um microfone embutido. E aí eu queria saber... Ah, Tereza Lúcia. Isso aí, joia. Ah, Tereza. Recebeu meu livro, né, Tereza? Milena. Que joia, Milena. Então não vou nem perguntar se vocês estão me ouvindo bem, que eu sempre pergunto no início, que se vocês já responderam é porque estão ouvindo, né? Tereza Lúcia, minha amiga lá do Meda, que me honrou, né, adquirindo o meu livro. Tá aqui ele, ó. Sempre deixo ele do lado aqui, De Volta para Casa, uma jornada de alma, um romance sobre o Enneagrama, né? Muito obrigado, Tereza. Obrigado. Então tá, nós já estamos aqui com 10:02. Super, né, Milena? Super mesmo. Muito feliz aqui com essa conquista, com esse projeto. Deixa eu tirar o somzinho aqui da água. Com esse projeto, né, que foi feito aí durante quase 2 anos, né? Foi o processo, o tempo que levou. Legal, Milena. Depois, se você quiser, me manda um direct que eu te falo como que você pode adquirir, tá? Tem um site do autor e tem também, está disponível também na Amazon. E então um projeto muito legal que me deixa muito feliz de ter aí aparecido, de estar prosperando e chegando a mais pessoas, né, que eventualmente possam usufruir daquilo que há ali dentro de ensinamentos, de reflexões, tá bom? Então hoje, sabe que dia que é hoje? Hoje é o dia mais feliz da sua vida. Eu gosto de falar isso às vezes, né? Eu aprendi isso com o Marco Meda, ele às vezes fala isso, que a gente tem que considerar sempre cada despertar, e aí eu não estou usando uma metáfora, né? Não estou falando de despertar para o autoconhecimento, autodesenvolvimento, mas o despertar mesmo, de uma noite de sono, para uma nova jornada, para um novo dia, com esse otimismo, dizendo para a gente mesmo, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Que legal, Tereza, que você já está lendo, ótimo. E aí a gente já começa o dia bem, né? Mas além de ser o dia mais feliz da minha vida e da sua vida, oi Luciana, tudo bom? Hoje é o dia que a gente está completando a 14ª live desse programa chamado Papo das 10 com André Pralon. Olha só, 14ª live. Eu estava fazendo as contas, a gente começou ali em maio, meados de maio, significa que nós já estamos há 3 meses fazendo essas transmissões, toda quarta-feira às 10 da manhã. Teve uma quarta-feira que eu pulei por uma questão pessoal. Isso aí, Milena. Vamos ser felizes, né? Porque cabe a nós, né? Simplesmente a nós, essa percepção da felicidade. Mesmo que a gente esteja passando por alguma dificuldade, que eu costumo dizer que não é dificuldade, não é problema, mas sim uma oportunidade de crescimento, né? Um desafio. Eu gosto mais de usar a palavra desafio do que dificuldade. Então, mas mesmo que a gente esteja passando então por uma situação desafiadora, a gente tem que ter a percepção. Bom dia, Érica. Bom dia. A gente tem que ter a percepção da felicidade. Só nós é que podemos nos dar de presente a percepção de que tudo está perfeito como está, que tudo está acontecendo como deveria e, portanto, sermos felizes. Como eu falei logo no início, né? Hoje é o dia mais feliz da sua vida. Então hoje a gente está com essa 14ª live desse programa que eu chamo Papo das 10 com André Pralon, que tem como foco
assuntos relacionados ao autoconhecimento e autodesenvolvimento. São duas coisas distintas. Oi, Valquíria. São duas coisas distintas, mas que caminham lado a lado, né? O autoconhecimento, via de regra, ele vem antes do autodesenvolvimento. E a gente já falou isso na primeira live do Papo das 10, né? Que a gente precisa antes se conhecer, para depois promover aquilo que a gente chama de reforma interior ou reforma íntima, que vai nos levar ao autodesenvolvimento, né? Então, esse Papo das 10 tem essa característica de ter como foco autodesenvolvimento e autoconhecimento, não necessariamente nessa ordem. E aí, o que acontece? O que eu decidi para hoje? Tendo feito essas 13 lives anteriores, chegou a hora da gente fazer uma costura, né? Eu dei uma resgatada em tudo que a gente já conversou até agora, e as nossas conversas, elas trouxeram coisas muito importantes, muitos conhecimentos, muitas reflexões em torno do Enneagrama, que é o sistema de autoconhecimento e autodesenvolvimento no qual eu sou especialista, no qual eu sou treinador. Oi, Dani! E sobre o qual eu escrevi um romance literário, que é um formato inédito para se falar de Enneagrama, né? Não existe no Brasil nenhum romance literário falando sobre Enneagrama, só o meu. E eu não falo isso assim com o ego gritando, não, mas é uma informação, né? E é uma informação importante, né? Eu fico bem feliz de falar isso. E espero que venham outros, né, atrás. Mas enfim, o Enneagrama. Então, nessas lives também do Papo das 10, a gente falou sobre PNL, que é a programação neurolinguística. Nós falamos e trouxemos vários elementos e recursos e informações da psicologia transpessoal. Falamos recentemente sobre a jornada do herói, que foi a penúltima live. E na semana passada eu trouxe para vocês o complexo de Jonas. E quando eu trouxe para vocês na semana passada o complexo de Jonas, me ocorreu de lá para cá que a gente precisava dar um stop, a gente precisava parar nesse ponto e olhar um pouquinho mais a fundo para o conjunto da obra. Por quê? Porque nesse ponto em que nós falamos do complexo de Jonas, né, que representa um momento na nossa vida crucial, representa uma característica nossa crucial, porque nos bloqueia justamente no momento que a gente precisa ter mais força para entrar em ação, para promover momentos na nossa vida, que a gente precisa parar e fazer essa costura. Então nós começamos falando sobre o Enneagrama nas lives, e eu vou falar muitas vezes ainda, porque o Enneagrama dá para a gente passar o resto da vida falando dele, né? Trazendo então esse sistema de autoconhecimento e autodesenvolvimento que nos mostra como que nós nos apresentamos ao mundo, que nós traduzimos na palavra personalidade. Bom dia, Vera. Então, o Enneagrama, em última análise, enquanto um sistema de autoconhecimento, vai nos dizer: você se apresenta ao mundo desta maneira. Mas não só isso, né? Se vocês já me ouviram falar e conhecem um pouco, então, de Enneagrama, vocês vão saber também que esse sistema também nos faz olhar para o que há por trás dessa personalidade. Como essa personalidade foi formada e por que ela foi formada, né? Importante também que a gente saiba, tendo isso como noção de que o Enneagrama nos diz também por que nós temos uma determinada personalidade, que ele não é então um sistema apenas para nos rotular, para dizer: você é um Enneatipo 1 perfeccionista, você é um Enneatipo 2 o ajudante, e aí parar o negócio por aí. Não faria sentido, né? Então, o mais importante, quando nós vamos olhar para o Enneagrama, estudar o Enneagrama e usar o Enneagrama como um sistema de autoconhecimento e autodesenvolvimento, é que ele nos revela a dinâmica por trás da formação da nossa personalidade, que, em rápidas palavras, vai nos remeter a experiências do passado, via de regra, experiências da infância, sobre as quais nós tivemos lá atrás determinadas percepções que nos causaram, de alguma maneira, um trauma, e diante desse trauma nós criamos alguns mecanismos de defesas e algumas crenças
que se revelam quando adultos na nossa personalidade, por meio das nossas paixões emocionais e das nossas fixações mentais. Nossa, isso é um baita de um resumão do Enneagrama, né? Só que cuidado nesse ponto. Moraes Santina, bem-vinda, bom dia. Cuidado nesse ponto, por quê? Normalmente, e vocês vão ver isso com outros autores, com outros instrutores, treinadores de Enneagrama, a gente tende a fazer a abordagem disso tudo, inclusive da nossa personalidade, só olhando para as coisas, vamos dizer assim, negativas. Então eu falo assim, o André é um Eneatipo 1, e sou mesmo, né? O perfeccionista. Aí eu começo a analisar só o que tem de ruim, só o que tem daquilo relacionado a um nível de consciência baixo dentro da minha personalidade. E na verdade, a minha personalidade de um Eneatipo 1, a sua de um Eneatipo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ela também tem algo de muito valioso por trás, que é aquilo que nós buscamos a propósito de sermos aquela personalidade, ou de termos aquela personalidade, porque nós não somos a personalidade, nós apenas estamos vivenciando uma personalidade. Faz sentido isso para vocês? E essa busca de cada eneatipo, eu vou passar por todas elas agora, ela não necessariamente é alguma coisa ruim, é alguma coisa negativa. Por exemplo, a busca de um Eneatipo 1 é a busca por integridade, é a busca por qualidade, é a busca por fazer as coisas de uma maneira mais perfeita. Tem alguma coisa de errado nisso numa primeira análise? Não, não tem. A busca de um Eneatipo 2 é de ser amado. Para ser amado, o Eneatipo 2 tem, via de regra, um comportamento de se colocar sempre à disposição de servir, de ajudar ao próximo. Tem alguma coisa de errado nisso? A busca de um Eneatipo 3 é por reconhecimento. Para atender a essa busca, o que o Eneatipo 3 faz? Ele é performático. Ele é uma pessoa que corre atrás de metas e de realizações. Dá para dizer que isso é negativo? A busca de um Eneatipo 4 é por seu lugar no mundo, é por uma identidade muito clara de quem ele é no mundo. Para isso, o que ele faz? Ele se mostra relativamente intenso nessa busca. É uma pessoa intensa. Tem algo de errado em a gente ser intenso, da gente se mostrar vigoroso nessa vida? A busca de um Eneatipo 5 é por competência, né? Então o Eneatipo 5 ele tem essa coisa na cabeça de que ele precisa se mostrar competente ao mundo. Como que ele faz isso? Como é que ele traduz essa busca dele? Por meio da busca por conhecimento. Então é uma pessoa que se dedica muito a analisar as coisas, a buscar muitos conhecimentos. Isso é negativo? Não acredito que seja. A busca de um Eneatipo 6, por exemplo, é por segurança. Como que o Eneatipo 6 faz isso? Como que ele busca pela segurança? Sendo uma pessoa extremamente precavida, uma pessoa muito hábil em fazer planejamentos. Não há nada de errado nem de negativo nisso, correto? A busca de um Eneatipo 7 é simplesmente ser feliz. Eu nem vou falar mais nada. Porque existe algo que a gente possa dizer, olha, isso aí, essa sua busca é uma coisa negativa, você quer ser feliz? Não tem como, né? A busca de um Eneatipo 8 é a busca pelo poder, por isso que eles chamam poderoso no Enneagrama. Só que essa busca pelo poder é para se proteger. Ele não quer ser machucado. Ora bolas, fantástico isso, né? Eu também quero, né? E a busca de um Eneatipo 9 é a busca por estar em paz. Como que ele faz isso? Ele busca a harmonia nas relações. Olha só, fica então a pergunta, o que há de errado nisso? Nada, absolutamente nada. Mas, e aí a programação neurolinguística nos diz que sempre que a gente está falando alguma coisa, a gente introduz essa palavrinha mas, a tendência é a gente negar o que a gente falou antes, mas eu não vou negar, eu vou só trazer um adicional. O que acontece com nós via de regra? Nós já fizemos uma live chamada Níveis de Consciência segundo o Enneagrama. E nós aprendemos nessa live que nós
exato, né? Esse mas é tenebroso. Que nós operamos, eu e vocês, num nível de consciência de 1 a 9, sendo o top mega das galáxias e um 9, uma buraqueira danada, né? Uma coisa bugada no nosso comportamento, nós operamos em torno, né? A gente oscila entre o 5, 6 e o 9. Isso significa que, via de regra, nós operamos, nós nos mostramos ao mundo no nosso dia a dia num nível de consciência baixo. O que significa isso? Que nós trazemos da nossa personalidade característica, traços de desequilíbrio. Então, a busca por integridade de um eneatipo 1, que eu falei lá que não teria absolutamente nada de errado ou de negativo, quando eu opero num nível de consciência baixo, e esse é o nosso normal, o que acontece? Eu transformo isso num perfeccionismo exagerado e desequilibrado. E aí eu me torno uma pessoa que cobra muito de si e dos outros. Percebe a diferença? Um eneatipo 2, o ajudante, ele se transforma num adulador. Aquela pessoa que está o tempo todo insistindo em ajudar, mesmo se você dizendo para ela: ei, respeita meu espaço. Eu não pedi a sua ajuda e não estou precisando dela. Percebe a diferença? É sutil. O nível de consciência baixo vai levar um eneatipo 3, aquele que simplesmente quer ter reconhecimento e para isso ele quer realizar, quer atingir metas, pode transformar no desequilíbrio, no nível de consciência baixo, um eneatipo 3, uma pessoa extremamente competitiva, mas extremamente competitiva no nível desleal, no nível agressivo. Um eneatipo 4, nessa busca por identidade, nessa busca por seu lugar no mundo, se torna uma pessoa tão intensa que ele é o famoso 8 ou 80. E quando ele está no 8, no nível de consciência baixíssimo, o que ele faz? Ele passa a sentir inveja das pessoas. Um eneatipo 5, nessa busca por mostrar-se competente por meio do conhecimento, ele se torna avarento. E eu não estou falando avarento em relação a dinheiro, bens materiais, nada disso. Ele se torna avarento emocionalmente. Então, no desequilíbrio, ele se torna uma pessoa fria. E é assim que ele é visto na maioria das vezes. Um eneatipo 6, na busca pela segurança, que não tem nada de errado a princípio, quando ele entra nessa energia do desequilíbrio no nível de consciência baixo, ele acessa um medo absurdo. E esse medo paralisa ele. Ele não faz nada porque ele está sempre achando que alguma coisa vai dar errado. E isso é o desequilíbrio. O eneatipo 7, na busca por ser feliz, que é legítimo, é legal, todos nós devemos ter essa busca. O que acontece com ele no desequilíbrio? Ele não quer olhar para dores, ele não quer olhar para privações. Então ele entra numa busca desenfreada pelo prazer. Isso é desequilíbrio. Um eneatipo 8, quando ele está muito desequilibrado, quando ele está num nível de consciência muito baixo, ele vai buscar aquele poder, que seria um poder só para se proteger, para atacar os outros. Por isso que a gente diz que a paixão emocional de eneatipo 8 é a luxúria. É a luxúria no sentido dessa intensidade. Ele sai atropelando a tudo e a todos. E o eneatipo 9... no desequilíbrio, na energia, vamos dizer assim, do desequilíbrio, no nível de consciência baixo, ele quer buscar harmonia nas relações, ele entra numa espécie de uma preguiça em relação a quê? A si mesmo, a si mesma. Releva e relega as suas próprias vontades para agradar o outro. Interessante isso, né? Essa costura que eu estou fazendo, e o dia de hoje é só para fazer costura, vai ser muito bacana a gente começar a conectar tudo que a gente vem falando até agora. E aí você vai falar assim: André, mas eu não assisti todas as suas lives anteriores. Não tem problema, você vai entender absolutamente tudo que a gente vai falar aqui. E a sugestão que eu te dou é, depois que acabar essa live, que você corra
lá para o meu feed no Instagram ou no meu canal no YouTube, que talvez seja até o mais recomendado, porque no YouTube as lives estão todas ali sequenciadas, né? E aí você consegue assistir da primeira até a última, de uma maneira mais sequenciada, e você assiste no seu tempo as lives que, né, a gente já fez e que você não assistiu ainda. Agora, mais do que constatar tudo isso que eu falei até agora, é preciso a gente entender o que tem por trás disso. E aí é que a gente vai chegar no ponto focal da nossa conversa do dia de hoje, que são as crenças. As crenças que nós criamos e que não são mais aquelas sobre as quais nós também já falamos em live anteriores, as crenças que a gente chama de fortalecedoras, de possibilitadoras. Obrigado, Milena. Aquelas crenças relacionadas aos nossos valores. Lembra disso? Nós fizemos uma live inteira falando sobre crenças e valores. Essas são as crenças boas. São as crenças que nos motivam, porque elas estão relacionadas às coisas mais importantes da nossa vida. Não. Hoje eu estou falando das crenças que nos limitam. As crenças relacionadas aos medos que nós carregamos. E são esses medos que estão por trás desse desequilíbrio das características da nossa personalidade. Um N tipo 1, por exemplo, ele carrega o medo de ser falho. E esse medo está relacionado à crença, que a gente já vai chamar de crença mãe, eu vou explicar o que é, uma crença enorme de ser falho. Por quê? Porque ele acha que errar não é bom. E achar que errar não é bom é uma crença. É a crença mãe de um N tipo 1. Já o N tipo 2, ele carrega o medo de não merecer ser amado. E aí ele cria a crença de que ter necessidades próprias não é bom. Vem comigo. O N tipo 3 carrega o medo de não ser valorizado. E aí a sua crença é que ele acha que só será importante ou só será visto como importante, portanto só será reconhecido se ele mostrar resultados. O N tipo 4, ele tem medo de não ter identidade. Por isso que a sua busca, que é legítima, é por um lugar ao mundo. Mas isso está relacionado a uma crença que foi colocada ou que foi forjada nele lá atrás, que é a crença de que estar à vontade no mundo não é bom. Isso foi criado lá atrás, quando ele era criança. E é essa crença que vai desenvolver essa característica de uma personalidade especial quando essa personalidade estiver desequilibrada, ou seja, mais conectada ao ego. A gente vai falar mais sobre isso. O N tipo 5 tem medo de não se sentir útil ou de ser inútil. E aí existe essa crença que nasce justamente, né, que é a crença mãe do N tipo 5, de que ele precisa buscar competência por meio do conhecimento. O N tipo 6 tem medo de não contar com orientação. Então, esse medo, que a gente costuma chamar de medo original no Enneagrama, vai então conectar-se com a crença mãe de um N tipo 6, uma crença limitante de que confiar em si e nos outros não é bom. Já o N tipo 7 tem medo de sofrer dor ou privação. E a crença associada a isso é que depender dos outros não é bom. O N tipo 8 tem o medo original de ser machucado. E esse medo original não nasceu do nada, nasceu lá atrás. Nas experiências que ele teve quando era criança, na sua infância, e da percepção que ele teve dessas experiências. E desse medo de ser machucado, nasce a crença mãe do N tipo 8, que é: se eu me mostrar vulnerável ao mundo, isso não será bom. E por fim o N tipo 9, que tem um medo enorme de perder o vínculo com os outros, terá como crença que impor-se não é bom. O que quer dizer isso, impor-se? Colocar as suas vontades, colocar as suas ideias, colocar os seus desejos. Percebem a dinâmica da coisa?
Percebe que tudo isso aos poucos, toda essa dinâmica, vai conectando a nossa personalidade mais ao ego e ao mesmo tempo vai afastando a nossa personalidade da nossa essência. E o que é essa essência? É aquilo que eu falei lá no início, que são as características da nossa personalidade que não são ruins, não são negativas. É a divina perfeição, é a divina vontade de servir, é a divina esperança, é a divina origem, é a divina sabedoria, a divina fé, o divino plano, o divino trabalho, a divina inocência e a divina paz, junto com o divino amor. Eu acabei de falar a essência de cada um dos eneatipos. Só que nessa dinâmica de medos originais e das crenças que nascem desses medos, a gente vai se afastando dessas ideias santas, dessas ideias divinas que refletem aquilo que nós chamamos de essência. Por isso que no meu livro, desculpa, eu tenho que falar, me veio agora isso. Por isso que o meu livro se chama De Volta para Casa, uma jornada de alma. O De Volta para Casa é esse movimento da gente sair desse ego aqui embaixo e retornar para a essência. Que a gente consiga resgatar aquilo que há de bom em cada um dos pontos do Enneagrama, que significam a nossa personalidade, a maneira como nós nos mostramos ao mundo. Então, em última análise, esses medos originais que geram as paixões emocionais e as fixações mentais, que são a maneira como nós utilizamos para nos protegermos, por isso se chamam mecanismos de defesa, nos fazem viver com crenças que nos limitam. E por isso que a gente chama de crenças limitantes. E aí a gente chega aqui no ponto de costurar essas crenças limitantes. Nós já falamos bastante sobre Enneagrama, sobre PNL. A programação neurolinguística, por exemplo, ela explica que nós criamos esse programa neural. A gente cria uma espécie de roteiro mental que fica gravado no nosso inconsciente, que vai nos dizer assim, se acontecer isso, eu vou reagir dessa forma. Se acontecer aquilo, eu vou reagir de uma forma diferente. E a gente passa a trazer características do nosso ego de maneira automática, de maneira inconsciente. E o que isso tem a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia, André? O que há de prático para você me falar e para nos explicar nesse convite que você nos faz de entender toda essa dinâmica? Fica legal, né, de trazer até esse ponto. Tudo isso tem a ver com nós, porque quando nós falamos lá atrás, há 2 lives, sobre a jornada do herói, que metaforicamente representa uma jornada de evolução e de crescimento, na medida em que nós vamos enfrentar os nossos desafios, existe um ponto lá no início da jornada do herói que nos paralisa, ou que pode nos paralisar. Vocês lembram disso? Vocês lembram dos 12 passos da jornada do herói? Eu vou falar aqui quais são, bem rapidinho, vou relembrar. Primeiro, mundo comum. Segundo, o chamado. Terceiro, a recusa do chamado. Quarto, o encontro com o mentor. 5, a travessia do limiar. Lembram disso? 6, os testes com os inimigos e os aliados. 7, a aproximação da caverna. O 8º passo é a provação máxima. O 9º é a recompensa. O 10º é o caminho de volta. O 11º é a ressurreição. E o 12º é o retorno com o elixir. E desses passos, em qual deles entra de forma contundente as nossas crenças limitantes? Vamos lá. Quem assistiu a live da Jornada do Herói, arriscaria um palpite? Nesses 12 passos, onde que as nossas crenças limitantes vão entrar de maneira contundente, nos paralisando, nos bloqueando de seguir justamente essa jornada heróica? Essa jornada de crescimento espiritual do ego para a essência da sombra para a luz. No passo 3,
Quando nós justamente recusamos o chamado para a jornada. E que chamado é esse, para você que não assistiu a live da Jornada do Herói? Que chamado é esse? É um chamado para viver uma aventura como o Mr. Frodo? Isso, Tereza, exatamente, a recusa do chamado. É um chamado para viver uma aventura que nem o Mr. Frodo do Senhor dos Anéis? É um chamado para a gente se tornar um Jedi igual o Guerra nas Estrelas? Não! É o chamado do nosso dia a dia. É o chamado para uma nova atividade. É o chamado para um novo relacionamento. É o chamado, presta atenção, você, pessoa específica pela qual eu vou falar agora. Um chamado para enfrentar uma doença. É um chamado para gestar um filho. É um chamado para desengavetar um projeto, para mudar de profissão. É um chamado para se livrar de um vício que está nos destruindo. Por fim, é um chamado para tudo aquilo que aparece no nosso dia a dia como oportunidade de nos tornarmos heróis. O que significa isso? Trilharmos o nosso caminho de crescimento pessoal. Então, as nossas crenças, nesse ponto, quando nós recusamos o chamado, o que tem por trás dessa recusa ao chamado? Uma crença limitante. Uma crença que vai nos bloquear, vai dizer, não vai não. Você não vai conseguir. Você não tem competência para seguir nessa aventura. Volta para o seu lugar. Volta para o seu mundo comum. Volta para a normose. E aí, na live da semana passada, eu puxei também uma perninha na recusa ao chamado e trouxe para vocês o complexo de Jonas. Lembra disso? E o complexo de Jonas nos ensinou que sim, ele, Jonas, o personagem, tinha medo de mudar. Porque mudar causa justamente medo, causa dor. Sabe por quê? Porque nós estamos acostumados com o nosso mundo comum, com a normalidade. Nós já temos rotinas mentais e emocionais que são próprias nossas, e mesmo que sejam uma porcaria, mesmo que nos levem a resultados de uma vida não satisfatória, nós continuamos querendo ficar naquele lugar. Nós temos que nos livrar da insegurança, mas temos também medo de mudar, né, Dani? A gente sabe que, olha, eu preciso me livrar dessa insegurança, mas para eu me livrar da minha insegurança, eu preciso deixar de lado comportamentos, emoções, maneiras de agir e de pensar que eu estou acostumado, que eu conheço. Então parece paradoxal, mas é exatamente assim que funciona. Tem um ser aqui voador, é uma abelha, ó, que legal. Deixa que ela fique por lá. Porque eu sou alérgico, tá? Nada contra as abelhas, são importantíssimas, né, para o nosso meio ambiente, mas eu sou mega alérgico. Ela tá rondando aqui, veio dar um alô. Oi, Pedro, bom dia. Faz sentido tudo isso para vocês? Só que nós também falamos na semana passada, enquanto conversávamos sobre o complexo de Jonas, que independente do medo que nós sentimos das mudanças, o convite para mudar, ele é feito. A cada instante. Esse convite nos chega, esse convite para o despertar, que na jornada do herói, na história de Jonas, significava aquele se lançar ao mar. Lembra disso? Que ele é lançado ao mar pelos marinheiros no barco? Que é aquele momento que a gente vai enfrentar aquele arquétipo da sombra. Nós trazemos o arquétipo do herói, nos empoderamos e vamos enfrentar o arquétipo da sombra, que significa ampliar a nossa consciência. É quando o herói cruza o limiar e de fato inicia a sua jornada heróica. Então, apenas para resumir, né, e completar, porque eu não vou falar de novo sobre o complexo de Jonas hoje. O livro de Jonas, a história e a metáfora do complexo de Jonas, na verdade, é um livro da travessia de todos os nossos medos. Tanto os medos conscientes como os nossos medos inconscientes. Mas, André, e de maneira prática, o que eu posso fazer? Como que eu posso alterar esse padrão de medos,
esses bloqueios, esses mecanismos de defesa, paixões emocionais, fixações mentais que você falou que são típicos de cada personalidade no Enneagrama. E assim conseguir retomar o meu caminho de crescimento. É isso que nós estamos fazendo agora. É se conhecer, é se autoconhecer. É entender que nós temos sim crenças limitantes que nos foram imprintadas, que foram marcadas em nós no passado e que nos impedem de prosseguir. E um bom caminho para fazer isso, então, para que a gente se livre dessas amarras e desses bloqueios, é fazer um trabalho de identificação dessas crenças. E aí a programação neurolinguística nos traz diversas ferramentas e técnicas que vão ajudar nisso, tá bom? Você pode, por exemplo, anotar, literalmente anotar, ditados e pensamentos que você costuma ter e com os quais você se identifica. E que pode ter uma conotação negativa na sua vida. Sabe aqueles pensamentos tipo assim, eu nunca serei bom o suficiente. E aí, pensando que nunca será bom o suficiente, você nunca se sente preparado. Por não se sentir preparado, você não age. Como dizia lá no militarismo, né, quando eu estava na aeronáutica, você fica marcando passo. É quando a tropa fica fazendo assim, ó, com as pernas, mas não anda para frente. A gente marca passo. E aí tem várias outras crenças que a gente carrega, muitas vezes sem perceber, inconscientemente. Por quê? Porque foram nos colocadas lá atrás, quando a gente era criança, e que vão impactar na nossa vida. Eu vou falar sobre algumas delas daqui a pouco. São pensamentos e ideias que nos congelam, nos aprisionam e nos impedem de pensar adiante. E a partir do momento que eu consigo reconhecer esses pensamentos e entender que eles fazem parte desse rol de crenças limitantes, é possível que a gente trabalhe para desconstruir essas crenças. Ou, como a programação neurolinguística fala, ressignificá-las. Eu estava assistindo a uma live do André Trigueiro, né, que ele faz todos os dias, mas nas quartas-feiras eu gosto de assistir antes de começar a minha live. E é incrível a conexão que aconteceu hoje, porque logo no iniciozinho da live dele, se vocês quiserem conferir, depois vocês vão lá no perfil dele, André Trigueiro, jornalista, e assistam os 5 minutos iniciais da live dele hoje. Ele trouxe um livro de uma colega dele que traz relatos de crianças de 4 a 10 anos sobre a pandemia. E aí, um dos relatos é que uma criança falou que quando ele foi obrigado a passar a usar máscaras, olha só que legal, né? Ele observou aquilo e falou, puxa, por que eu estou sendo obrigado a usar máscara? Já sei, é porque eu sou eu fiquei até arrepiado agora, é porque eu sou um super-herói. Então mamãe colocou essa máscara em mim porque super-heróis usam máscara. E agora, como um super-herói, eu vou enfrentar essa pandemia, eu vou acabar com esse vírus. Sabe o que é isso, gente? É ressignificação de crenças. É uma criança de 4 anos nos ensinando a olhar para um desafio, não um problema, um desafio de uma maneira diferente. Muito legal isso, né? Então, além de conhecer esses padrões que nós temos de pensar, de sentir e de agir, é preciso saber o que há por trás dessas crenças. Ou seja, qual ou quais foram os traumas que nos impactaram a ponto de criar essas crenças. Porque nós não vamos conseguir ressignificar nossas crenças se nós não entendermos a origem delas, como elas foram originadas em nós. E quando nós falamos isso, nós precisamos entender então que existe uma crença-mãe. Eu já usei esse termo hoje. O que é essa crença-mãe? Essa crença-mãe seria, como o próprio nome sugere, uma crença principal que vai gerar, né, várias outras mini-crenças, crenças filhotes. E aí eu vou dar alguns exemplos de frases que são crenças limitantes, que provavelmente você já pensou, já verbalizou, e que você nem fazia ideia de que eram crenças limitantes.
E aí vocês observem que a maioria dessas crenças que eu vou trazer para vocês, elas estão relacionadas a dinheiro, pessoas, oportunidades, aprendizados, capacidades, comportamentos, identidade, situações do nosso dia a dia, o tempo que nós temos disponível, a nossa vida, o passado, o presente, o futuro. Coisas das quais nos fala o Enneagrama. Coisas das quais nos falam as nossas personalidades, a minha e a sua. Então, como primeiro passo para começar a ressignificar as nossas crenças limitantes, dar um outro olhar para elas, é parar em definitivo de falar frases iguais ou semelhantes a: se as coisas não tiverem 100% boas, não me servem. Sabe por que isso é uma crença limitante? Porque isso é a busca do perfeccionismo desequilibrado. Se você ficar o tempo todo, a sua vida inteira, esperando que as coisas fiquem 100% boas, você não vai agir. Você vai ficar paralisado no tempo. Porque as coisas nunca vão estar 100% boas. É assim que funciona. Quer ver uma outra frase? Não é possível viver do que se ama. Quem já ouviu isso quando era criança? Não, meu filho, você não vai ser pintor, ator de teatro, piloto ou qualquer outra coisa, porque você até pode amar fazer isso, mas você não vai conseguir viver disso. Tá vendo como que tem crenças que nos foram imprintadas como a gente era criança? Outra crença: não levo jeito para fazer isso. Quem nunca ouviu um adulto falar isso, ou quem aqui nunca falou isso? Sabe aonde nasceu essa crença? Você não leva jeito para fazer isso? Quando lá atrás nós éramos crianças, estávamos nos esforçando com os recursos limitados que tínhamos para fazer algo, e papai e mamãe vieram e falaram: sai menino, você não leva jeito para isso. Ou uma professora nos falou isso, ou um irmão mais velho nos falou isso. Nunca vou conseguir dinheiro suficiente. Ou então, dinheiro é sujo. Essa crença é uma crença limitante que vai deixar o dinheiro passar bem longe da gente na nossa vida. Porque eu estou dizendo que o dinheiro é sujo. Como é que o dinheiro vai chegar perto de mim? É impossível conseguir me organizar. Sabe aquelas pessoas que são bem desorganizadas e elas falam para si mesmas: é impossível eu me organizar. Ora, se você está dizendo que é impossível se organizar, vai ser impossível você se organizar. Olha que legal. Simples assim. Porque a nossa mente comanda as outras dimensões nossas. A nossa mente, com esse pensamento, vai trazer uma emoção de incapacidade que vai nos levar a agir dessa forma. Eu não vou me organizar porque é impossível, eu não vou conseguir. E aí tem várias outras frases, gente, tipo: eu não mereço coisas boas, meus sonhos são impossíveis de ser alcançados, eu não consigo resolver esse problema. Ora, se você diz que não consegue resolver esse problema, que você não consegue enfrentar esse desafio, você não vai conseguir. Desista disso, você está parecendo um adolescente. Quando nós adultos resolvemos enveredar por um projeto novo e alguém vem e fala isso pra gente: ei, você não é mais um adolescente, não. Quanto mais eu ganho, mais eu gasto. Quem já ouviu essa frase? Quem já falou essa frase? Essa é uma crença limitante. Porque aí a gente para de gastar com medo de não ter aquela escassez e a gente não deixa a coisa circular. O equilíbrio de troca é interrompido. Não tenho tempo. Quem nunca falou isso? Ah, não, isso aqui eu não vou fazer não porque eu não tenho tempo, minha rotina é muito apertada, não vai dar não, tá? Crença limitante. Bom, foram só alguns exemplos, a gente já está se encaminhando para o final aqui, tá? Então, se a gente considerar que o Enneagrama nos dá uma boa ideia do que seja a nossa crença mãe, que gera em nós um monte de outras crençazinhas, e eu dei aqui alguns exemplos,
Então, ressignificar essa crença mãe significa refazer essa programação neural, que foi aos poucos sendo montada, forjada dentro de nós. E como que a gente faz isso? Como que nós ressignificamos a crença mãe da nossa personalidade segundo o Enneagrama? Trazendo de volta para casa, trazendo de volta algo que a gente já teve e que a gente perdeu. São as chamadas mensagens perdidas na infância. Então, para um Enia tipo 1, que acha que tem que ser perfeccionista, que não pode errar, essa mensagem perdida é: você é bom e será amado mesmo se você errar. Para o Enia tipo 2, você é querido mesmo sem se doar. Para o Enia tipo 3, você é amado pelo que é. Para o Enia tipo 4, eu te vejo. Você é visto como é, você existe e você é importante. Para o Enia tipo 5, suas necessidades não são um problema. Mostre as suas emoções. Para o Enia tipo 6, a mensagem perdida que a gente precisa resgatar para ressignificar essa crença mãe do medo que ele sente é: você está seguro, nada de mal vai te acontecer. Já para o Enia tipo 7, a mensagem perdida que nós precisamos trazer para ressignificar a nossa crença mãe é: você não será abandonado. Pode olhar para as suas dores. Para o Enia tipo 8, você não será molestado, você não será traído, você não será machucado ou invadido. E para o Enia tipo 9, a sua presença é importante. Me diga, o que você pensa? O que te parece isso? Essas mensagens que, se nós acreditarmos que são frases, que são uma verdade dentro de nós, e não as crenças limitantes, porque nós carregamos as crenças limitantes como se fossem verdades para nós. Se nós conseguirmos substituir as nossas crenças limitantes por essas frases, acreditando de verdade que elas são a verdade, aquilo que importa na nossa vida, nós já demos o primeiro passo para ressignificar as nossas crenças. E aí nós já não teremos mais o medo do sucesso e o medo de amar que Jonas, na sua jornada, mostrou para a gente, no complexo de Jonas. E para conseguir isso é necessário trabalhar. É necessário que a gente busque um caminho de autoconhecimento, por meio de terapia, por meio de mergulhos em processos, processos em escolas de autoconhecimento e autodesenvolvimento, onde nós vamos encontrar, talvez, aquele mestre da qual a jornada do herói nos fala. Alguém que aprendeu alguma coisa antes de nós e que vai falar: ó, vem aqui, eu estou com você. Eu vou te ensinar a percorrer esse caminho do autoconhecimento e do autodesenvolvimento. Alguém aqui já deixou de fazer coisas que tanto desejava ou queria porque pensou que nunca iria conseguir alcançar os resultados almejados? Levanta a mão. Eu estou levantando a minha aqui. Então, por conta da necessidade emocional da certeza, muitas vezes é preferível a gente acreditar que as nossas crenças são as corretas, as crenças limitantes. Eu não vou conseguir, não vai dar certo, é perigoso, ninguém vai me apoiar, e assim por diante. E aí, ao invés de arriscar no sentido de tentar, nós permanecemos na chamada normose, na normalidade, na zona de conforto, que em geral as nossas crenças nos colocam. Mas está na hora da gente mudar isso. E é só você que está me ouvindo aí que pode dar esse passo. Acreditando em si, acreditando no seu potencial, acreditando nos seus dons, nos seus talentos. E sabendo, e eu falo isso sempre, que você não está sozinha, que você não está sozinho como eu não estou. Há sempre alguém do seu lado para te dar a mão e caminhar com você. Tudo bem? E eu me sinto muito honrado de receber vocês toda quarta aqui ao vivo e receber as pessoas que assistem ao Papo das 10 depois no seu horário predileto. Porque essa é sim uma maneira que eu e você encontramos de trocar
trocar a nossa maestria. Porque se eu tenho algo para ensinar para vocês, vocês certamente têm algo para me ensinar. Porque o simples fato de eu estar aqui falando agora para 12 pessoas, que depois vão se transformar em 100, 200, né? Como eu vejo lá depois as pessoas que assistem meus vídeos, para mim já é motivo suficiente de eu ressignificar as minhas crenças. Sabe, antigamente um perfeccionista, um André perfeccionista, olharia para cá, para esse 12 que está aparecendo aqui em cima, mas já passaram pela live mais de 20 pessoas, e falaria assim, isso não está bom, eu estou falhando, porque tem poucas pessoas me ouvindo. Eu era assim. E sabe o que ia acontecer? Eu ia desistir. Eu não ia mais fazer o Papo das 10. Então, existe essa troca entre nós. Acreditem nisso, eu estou falando isso de coração. Eu me sinto muito honrado mesmo de saber que vocês me ouvem, que vocês estão aqui assistindo o Papo das 10. Tá bom? E para a gente terminar, eu estava hoje cedo vasculhando o Instagram, eu encontrei uma mensagem do Anderson Leite, que é um amigo, um terapeuta aqui da região do Vale, de Taubaté, ele. E ele postou uma frase que eu achei fantástica, que eu considero que serviria para fechar o nosso papo de hoje, tá bom? Que é o seguinte: obrigado, Tereza, obrigado, Léo, a Valquíria, minha irmã Cristina. A frase é a seguinte, bem curta, mas olha a profundidade, olha o poder dessa frase. Uma flecha só pode ser lançada, sabe a flecha do arco e flecha? Só pode ser lançada se antes for puxada para trás. Quando a vida te arrastar para trás com algum desafio, significa que ela está te preparando para você ser lançada, para você ser lançado adiante para algo fantástico. Obrigado, gratidão. Até semana que vem, se Deus quiser, no Papo das 10, quarta-feira. Dani, você viu também essa frase, né? Eu também vi e achei fantástico. Como eu acho que nada é por acaso na nossa vida, quando eu vi essa frase, eu falei, é ela que eu vou fechar a live de hoje. Tá bom? Obrigado, gente. Beijo nos corações de vocês. Tenham um lindo e abençoado dia. Lembrando que hoje é o dia mais feliz da sua vida, da nossa vida. Beijo. Tchau, tchau.